Fala pessoal, começando mais um episódio de O Guia Financeiro e hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente, né? Um pouquinho que mexe com o emocional, digamos assim. E hoje o tema é sobre finanças comportamentais, né? E como a gente pode utilizar isso no dia a dia, como trazer isso a nosso favor para as melhores decisões, as melhores escolhas nas nossas finanças, né? Tanto no dia a dia quanto algo inconsciente que a gente vai tomando ali durante a nossa jornada como um todo. Aqui do meu lado tem o Alexandre, que é parceiro de bancada. Né, Alexandre, se quiser se apresentar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que a turma estiver ouvindo a gente. Estamos aqui com um convidado especial hoje. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as finanças pessoais, comportamentais, né? Então, como isso afeta a vida financeira do investidor comum. É um tema bastante importante, né? Você vê que é muito comum o investidor comum ter dúvidas. Poxa, será que eu compro um imóvel, alugo? Será que a partir do momento que esse cara começa a investir em ações, por exemplo, poxa, será que está um bom momento para vender, bom momento para comprar? Então, enfim, vamos conversar um pouquinho, inclusive, sobre os vieses comportamentais, né, comportamentos desses investidores. E aí, hoje a gente tem um cara, nosso sócio aí, Daniel Puca. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Vamos trocar uma ideia aqui, se puder se apresentar aí, Puca, contar resumidamente aí um pouquinho da sua história. Beleza, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo, né? É um prazer estar com vocês. O Guia Financeiro Podcast, eu acho que parabenizar pela iniciativa. O Brasil é um país, infelizmente, muito carente de informação. A Com educação certeza. financeira é algo que eu sempre que tenho oportunidade de falar, eu fico à disposição. Já participei, inclusive, de questões de incentivo de criação de lei em município, em esfera estadual, para que a finança pessoal fosse mais divulgada do que de fato ela tem que ser. O Brasil é um país que tem uma história muito nova, mas falando de finanças, esse país aqui não tem nem 100 anos praticamente de que as pessoas e famílias e a classe média veio emergindo e começaram a praticar de fato investimento, a praticar compras, né? Então é um país que necessita de muita informação e vocês estão puxando aí, parabéns pela iniciativa. Pô, muito obrigado. E, Puca, se quiser começar contando um pouquinho aí da sua história, hoje você é formado em economia Eu sou e economista, sou economista, tenho algumas especialidades, dentre elas a de educação financeira. A parte profissional aí começamos em 2010, 2009, na verdade, como um trainee numa operação ligada a uma concessionária de veículos e implementos rodoviários, que é por onde eu fiquei alguns anos, né? Coligado a uma marca líder de mercado, inclusive no Brasil, que tem mais de 80 anos. E em 2010 eu tive a oportunidade de montar uma revenda de consórcio da marca Racon Consórcios, onde a gente conseguiu entrar muito forte nessa questão do viés de planejamento financeiro, né? As pessoas tinham carência de informação numa praça com quase 1 milhão de habitantes e você via que existia uma carência muito grande de como entender o produto consórcio, como de fato ele deve ser entendido. E por essa via a gente conseguiu escalar a companhia. Hoje a Racon Consórcios é uma das líderes de mercado no Mato Grosso, estado de onde falamos nesse momento, mas nós temos hoje a felicidade de estar expandindo para todo o Centro-Oeste essa operação e como grupo de participações hoje que todos nós temos, expandindo para o resto do Brasil, né, onde inclusive abrimos uma filial recente em Belo Horizonte, estamos inaugurando no Rio de Janeiro e que consequentemente vai ter a parte do consórcio sendo expandida também, tal qual dos outros negócios que a gente tem. Mas a minha experiência, ela veio a calhar, eu relacionamento com essa empresa, uma empresa muito conservadora, de uma robustez intelectual, uma característica muito forte histórica de relacionamento com os profissionais que nela trabalham, tá? Não só fornecedores, mas também não só os trabalhadores, mas também os fornecedores e parceiros comerciais. Então, ali para mim foi uma escola, né, um baita aprendizado de como trabalhar nesse relacionamento empresarial com as cadeias produtivas. E eu tinha na mão um produto que era o consórcio de imóveis e o consórcio de veículo, que para muitas pessoas pode ser investimento, para outras pode ser uma alternativa de ajudar ela a poupar.
E com a experiência, não só a questão técnica de formação, mas a experiência de conhecer e relacionar com as pessoas, eu vi na prática o quanto faz diferença para uma família ter uma cultura pré-positiva para finanças. Ah, basicamente, meninos, a gente não tem dúvida de que o dinheiro não dá desaforo. Essa é uma frase antiga, né? O dinheiro não dá desaforo. Tem formas diferentes de falar. E com certeza, nesses últimos 15 anos, eu vi isso das mais diferentes formas. De pessoas que ganhavam bem e hoje estão passando dificuldade, de pessoas que já passaram dificuldade, melhoraram seus processos e a forma de lidar com o dinheiro e hoje superaram, então, super bem. Quem continua do mesmo jeito lá em 2010, até hoje está do mesmo jeito. Ganhou muito bem, 15 anos trabalhando, performando, mas você vai ver, está no mesmo lugar. Né? Então, você vê essas histórias serem contadas nas práticas que foram acontecendo, e como nós temos hoje praticamente 10 mil clientes, você consegue ter uma quantidade suficiente de N, né, de base comparatória para poder saber quais são as melhores práticas e quais são as piores práticas para se colocar em questão. Ai, Pira. E você quebrou muitos vieses ali para falar do tema também consórcio, comportamento ali em relação à aplicabilidade, né? Como trabalhar isso junto com o cliente e também o dia a dia, né? Então, querendo ou não, puxando ali para a régua dos finanças comportamentais, hoje muitas pessoas têm uma dificuldade em criar o hábito de poupar mensalmente. Então, você trabalhando de alguma forma junto com o consórcio também criou um pouco desse hábito junto com as pessoas, É o né? rito, né? Uhum, Bom, acho que assim, o interessante dizer é que sempre as pessoas tiveram dificuldade, tá? Esse conflito de gerações é normal, né? No esporte, a gente fala isso no futebol, mas se você parar para fazer uma regressão, para a gente entender nossa cultura, a forma como a gente lida com o dinheiro, primeiro a gente tem que entender nossa cultura, a origem desse povo, né? E a origem do povo brasileiro é uma origem caipira, do interior, de fazenda, de sítio. O grande valor que existia até 60 anos atrás aqui no Brasil era fazer filho. Né? Uma família tinha 14, 12 filhos, 10, era uma riqueza, né? Você ter vários filhos produzindo, criando alimento. Você tinha uma ótica de formação de riqueza diferente. Né? Os pais formavam os filhos pensando daquilo ali, da procriação, é, que você tendo mais filhos, a sua família poderia ser, poderia ter uma qualidade de vida maior. Terra não valia nada, você via para o interior e tinha terra sobrando. Né? uhum. Então, isso é muito recente. Tá? Além disso, nós somos um país majoritariamente cristão, que também tem uma paridade cultural no passado de que enriquecer talvez não seja uma coisa muito positiva, pregando uma humildade não só atrelada a uma questão de ser humilde, mas sim de não ter e deter riqueza. Até porque esse coronelismo que vinha do Brasil, quem tinha dinheiro e poder não praticava o bem. Então, você misturava alguns temas entre ser um bom cidadão, praticar as leis e ser rico, automaticamente era mal visto perante o resto da sociedade, misturava-se algum tema religioso, né? E poucos, de fato, tinham acesso à riqueza, geralmente por alguma consequência política, né? Então, você criou um ciclo no país de que ser rico não era tão bom. E pode ver que você ainda vê alguma coisa assim, nossa, ele é muito ambicioso. Sim. Mas espera aí, o que é ser ambicioso? Ter ambição é o ato de você lá na frente se projetar em uma situação melhor do que você está no momento. Isso não necessariamente é passar por cima de outras pessoas. Só que no Brasil a cultura de ser ambicioso está atrelada intrinsecamente a passar por cima de outras pessoas, né? Todo esse carrego histórico. Então, a gente precisa primeiro nos entendermos como nação, né? Como pessoas. Se fizer uma regressão na sua família, se não for na geração do teu pai, com certeza na dos seus avós, tinham muitos esses pesos com relação a essa formação pessoal. E ao longo do tempo, isso foi mudando, só que foi mudando muito rápido. O Brasil saiu de 1950 e 60 de um país de carroça para um país onde você se conecta ao resto do mundo, e isso aqui acelerou demais a integração global. Então hoje o meu filho de 10 anos,
ele consegue saber como é a vida de um milionário acompanhando uma pessoa de qualquer país aqui por uma mídia social, né? Então, você começa a ter base de comparação. O que alguém faz? O que tem lá? Como que é lá? Então, as perguntas começaram a acontecer nos últimos 30 anos. E veio uma geração que teve acesso à educação. E aí você começa a perguntar, por que na época do meu pai e dos meus avós pensava assim? Por que quem tem hoje 50, 60 anos só gosta de investir em imóvel? Sim. Né? É interessante isso, né? Mas será que ele gosta de investir em imóvel ou essa era a única alternativa segura que ele tinha há 30 anos atrás? É porque também muitas pessoas passaram por uma situação em que tiveram o confisco, tiveram toda essa questão histórica que, pô, será que eu realmente vou deixar o meu dinheiro no banco ou eu vou colocar, sei lá, vou comprar uma terra, comprar um imóvel, uma forma de Perfeito. proteger o patrimônio que pelo menos o que ele tinha, né? Perfeito. Esse é um exemplo legal, né? O confisco do Plano Collor ali, Sim. onde quem tinha dinheiro guardado na poupança, o governo foi lá e confiscou. Então, assim, gente, isso foi em 90, 91. Tem 30 anos, 33 anos. E Então, o medo se manteve, né? é algo muito louco, cara. Uhum. Então, é tudo muito recente na história do Brasil. Então, falar de comportamento, você tem que fazer todo esse carrego. Mas aí, vindo mais para a questão comportamental, então, você tem as boas práticas que você precisa aplicar. Então, primeiro ponto, se conhecer. Essa, inclusive, é a primeira dica que eu dou em qualquer ambiente, quando alguém me pergunta, por onde que eu começo? Cara, autoconhecimento. Quem sou eu? Qual é meu perfil? O que me faz feliz? Porque se você tiver 100% de conhecimento de o que você gosta, precisa, você vai conseguir fazer o quê? Calibrar, de repente, por alguns momentos, algo que você vai ter que mudar, ou manter, ou cortar, mas você vai ter consciência disso. Então, a finança pessoal, ela exige que você tenha um autoconhecimento com clareza, porque você vai ter que lidar com as suas características lá na frente. Então, tem muita gente que fala assim, mas eu sou consumista. Ótimo. Esse é o primeiro passo para você lidar com isso. Reconhecer que você é consumista. E aí vocês sabem muito bem como é difícil uma pessoa se autodeclarar consumista, né? Enquanto ela não entender que ela é consumista, ela vai tomar alguma atitude? Não, né? Então, autoconhecimento, isso é essencial, tá? É aquela história, né? Eu mereço só mais esse jantar, eu mereço só mais essa bolsa, né? Sempre mereço. Não sei o dia de amanhã. Viagem. Exatamente. E o Covid também foi algo que despertou ainda mais esse ponto nas pessoas, né? Poxa, cara, eu não sei até quando eu vou curtir a minha vida, etc. Então, esse peso dessa disciplina, a importância dessa autodisciplina e autoconhecimento, como você relatou, é extremamente importante quando você fala, por exemplo, de um planejamento financeiro, né? Um projeto de longo prazo. Não, com certeza. Só que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, beleza, eu cheguei na conclusão de o que eu sou, como eu lido com o meu comportamento. Tá aí, o que eu tenho de opção para fazer para investir? Aonde eu vou buscar informação? Não tinha. Então, até as pessoas que buscavam tinham suas limitações, né? Aí, voltando para as dicas, aí qual que seria um segundo passo, né? Muito importante após esse autoconhecimento? Traçar um plano. Peraí, então no D0 eu me conheço e eu sonho aonde que eu quero chegar. A partir do momento que eu tenho isso, eu tenho uma linha de tempo entre o que eu preciso fazer e lidar com o meu presente para chegar em algum lugar no futuro, né? Então eu sento e determino um plano de ação. Olha, eu quero virar um profissional X, eu quero virar um médico, eu quero virar um concursado, eu quero... O que eu vou fazer daqui para até lá? Né? Eu quero ter meu apartamento, eu quero ter um custo de vida de 10 mil reais por mês, eu quero poder chegar a um planejamento para eu casar e ter uma tranquilidade para ter um filho. Qual é o plano? Dentro desse plano, vamos dividir ele em etapas de curto, médio e longo prazo? Porque automaticamente você precisa ter alguns planos de curto prazo, João Pedro, para que você consiga ir atingindo com o tempo de menor prazo e se mantenha motivado para alçar novos voos.
né? Então, esse plano muito claro também é importante. E antes que qualquer pessoa bota aí no comentário, pô, mas eu sou solteiro, vou casar. E aí? Cara, tem que debater isso com relacionamento. Eu falo que uma das grandes dificuldades da geração de 2000 para cá é que as pessoas têm dificuldade de falar de finanças e vão falar em casamento e não falam de finanças. Como que você junta para criar um lar e não fala de finanças? Então a família, independente se você faz parte da família do teu pai ou você já criou a sua família, você precisa debater isso junto. Com certeza você vai ter um sucesso nesse plano maior do que fazendo separado. Sim, e outra, até mesmo os projetos, né? Ah, a gente vai comprar uma casa daqui tanto tempo, a gente vai viajar daqui quanto tempo, para onde a gente vai viajar, porque isso é feito em conjunto, né? Então fica mais fácil de tomar isso tudo, essas iniciativas em família ali, do que, não, eu vou para isso, eu vou para aquilo, aí eu vou para onde? Sendo que em casal ali como um todo, né? Não que não. Tem famílias que funcionam bem Sim, 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 separados, tá? claro. Mas a gente sabe que, na média, é mais difícil acontecer separado do que junto, tá? Porque um apoia o outro. Você vai para um lugar só, todo mundo puxando para um lado, todo mundo, né, vai chegar lá. Então, essa terceira dica é essencial. E botar os filhos nesse momento é muito importante. Sabe, eu vim de uma família, e eu tenho um grande exemplo dentro de casa. A gente com. Eu tinha 10, minha irmã 8 anos de idade, e meu pai chegava em casa e falava assim: Olha, reunião de família, sinal amarelo. Porque diminuiu as vendas, a comissão dele diminuía. Então, antes de estar ganhando menos, a gente já cortava a despesa em família, né? E aí, sentamos na mesa, pensando e lembrando daquele plano de longo prazo, o que cada um aqui pode fazer na sua medida para contribuir para a gente economizar. Vai vir um momento ruim, o que cada um pode fazer? Então, pai, eu posso cortar a empresa Netflix. Pai, por mim corta esse. No mercado, então, vamos, em vez de ir no mercado X, vamos no Y. Vamos fazer feira, vamos comer mais dentro de casa do que comer na rua para economizar, né? Eu vou pagar mais as luzes. Você faz um plano de ação de combate a um momento de uma necessidade temporário que vai, quando todo mundo está dentro, vai acontecer. Agora, se você só está puxando, aí o pai de família puxa, mas não envolve os filhos, não envolve a mãe, aí, pô, como que você consegue fazer essa sinergia, né? Sim. Então, envolver os filhos ou o cônjuge é essencial para o sucesso do projeto de médio, curto e longo prazo, tá? E aí, cara, além desses, né? Então, autoconhecimento, criar um plano, algo que é essencial é ação. É engraçado a gente ter que falar isso, parece redundante, né? Mas as pessoas, de fato, às vezes precisam de uma motivação maior para tomar mais atitude. Então, eu escutei hoje, inclusive, uma pessoa do meu relacionamento de muitos anos falar: Cara, minha vida continua a mesma coisa já há 15 anos. Só que é o seguinte, eu não vejo ele trabalhar de forma diferente, eu não vejo ele tomar uma atitude diferente, de repente fazer um serviço extra, né? Porque a receita de uma família vem do quê? Vem de um trabalho que pode ser motivado por empresariar, por ser autônomo, por ser funcionário, por ser sócio, por ser empreendedor, e cada uma tem sua consequência. De ganhar mais, ganhar menos, ter riscos maiores no começo, mais no final, né? E aí, beleza, esse cara tem um plano, mas também o que ele faz para isso? Ele faz um extra? A Tá gente vê fazendo a muita mesma gente. coisa direto, né? Ele continua se fazendo a mesma coisa. Então ele faz o plano, ele tem a ideia onde ele quer chegar, ele já tem um autoconhecimento, mas a gente chama de proatividade, né? Proatividade qual para isso aí? E é aquela história, assim, infelizmente dizer para vocês o que também pode não ser claro, mas acredite, jovem, quanto mais tarde você tomar atitude, mais cansado você tá. Cara, é ideal o jovem levantar da mesa e, ó, atitude, cara. Dos 18, 17 anos ali aos 30, tu tá no gás, é a melhor fase da vida para trabalhar. Você tem que trabalhar 70 horas por semana. Ninguém vai fazer isso por você. Então essa é uma terceira dica que eu dou. Aí, meu amigo, aí você tem fontes hoje de informação gratuitas aí por aí, ó. Vocês estão aqui com podcast, tem planejamentos, empresas que vendem planejamento financeiro, nós temos isso dentro da nossa companhia. Então hoje você tem acesso e você pode investir a partir de R$ 1.
e vários produtos. Você pode comprar cotas de imóveis para receber aluguéis, você pode renda fixa tradicional, renda variável, você pode comprar uma ação de uma empresa fracionada, uma ação de R$ 7, você pode colocar R$ 7 e comprar uma ação. Tudo tem que ter um começo, né? Desde que isso esteja naquele teu projeto de curto, médio e longo prazo. Sim. E foco. Quarto e última dica, foco. Comecei a fazer, estou fazendo, cara, foco. Pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas você sabe o que acontece? Nada mais é verdadeiro do que a matemática dos juros compostos. Fica aí a dica também para vocês aí que não conhecem a matemática dos juros compostos, pesquisem. Ao longo do tempo, você investe esse dinheiro e o juro do que você já investiu no passado rendendo para você e você não pegando esse juro, porque é difícil, molecada, quer o juro, viu? Sim. A molecada quer o juro, mas quer gastar na night o juro, né? E quer que no outro dia já tenha dobrado. O juro de novo, né? De novo. A gente falou aqui anteriormente em outro episódio, né, que a gente até trouxe essa estatística que a maior parte dos brasileiros não consegue manter o padrão de vida depois que se aposenta. E mesmo assim, a maior parte das pessoas não poupam. Então isso é muito desse processo cultural, reforçando até a nossa missão como empresa, né, que é fazer a ponte entre o investidor e a independência financeira. Então acho que é importante esse ponto de reflexão, né? Cara, como é que eu vou chegar lá? Quais são os caminhos? O que eu preciso fazer hoje, né? E às vezes as pessoas ficam postergando, jogando para frente, olhando muito curto prazo, né? Essa falta de disciplina. Então é um ponto extremamente importante e que falta muito no brasileiro, como você começou a conversa, né? Porque é um processo, um problema cultural, educacional, que deveria, inclusive, estar mais presente no processo de formação de uma criança, por exemplo, né? Então acho que isso vai muito na nossa realidade, né, João? Nosso dia a dia. Você quer que eu dou um exemplo assim, aproveitando, Alexandre? Obrigado pelo gancho. Eu vou dar um exemplo do dia a dia, tá? Para quem tem família. Normalmente, quando o brasileiro vai fazer supermercado, ele gosta de levar o filho no supermercado? Não. Por quê? Porque, dependendo, vai acabar atrapalhando ali, né? Atrapalhando pegando o que vê na frente ali. Pedindo coisa, etc. Né? Vê o chocolate, vê É interessante isso, porque para mim isso é puro suco de Brasil, tá? Você quer uma oportunidade melhor do que você criar teu filho ensinando ele a ter autocontrole do que exatamente nesse ambiente? Eu falo porque eu pratico, né, isso com os meus filhos. Eu tenho um de 10, vai fazer 11 e um de 4. E eu sempre levei eles no mercado. Quem faz mercado lá em casa sou eu. Inclusive ontem eu estava com ele no mercado e sempre que eu vou falo, você pode escolher 2 coisas. A partir do momento que ele tem autocontrole, ele sabe que não vai ter terceira. Eu não vou ceder. Vão ser 2. Mas adivinha se ele tenta toda vez ter 3, 4, 5. Só que eu falo, tudo bem, filho, tu escolheu 4. Agora você tem que escolher entre os 4 os 2 que você vai levar. Cara, eu tô dando uma lição para ele do quê? Prioridade. Quais são as prioridades? Dentro do meu limite financeiro, qual é a minha prioridade? Eu adoro os 4, mas eu posso 2. Ao longo do tempo, além disso, é muito comum criança chorar, espernear no mercado. Sim. Eu já passei por isso, tá? Já passei por isso. E tá tudo bem, pode espernear. A vida é dura. E ele com 2, 3 anos vai começar a ter pinceladas disso. E a gente vai ter que ensinar a lidar com frustração. Resumindo, olha que mágica de aula de comportamento em como lidar com prioridades com o próprio bolso. E o brasileiro faz o quê? Ele evita. Ele fala, não vou levar meu filho, porque se criança com fome, então, Deus me livre, né? Assim, fala, só dor de cabeça. Não, só... Cara, então é o contrário. A gente tem que fazer isso de pequeno. Sabe o que vai acontecer? Essa criança com 15, 14 anos, ela vai ter mais facilidade em lidar com tudo isso do que o contrário. E aí você continua contribuindo, botando esse cara para ajudar essa menina, esse menino a formar daquele momento de família, dos momentos piores, dos bônus, dos momentos positivos também. Cara, esse cara teve uma lição, ele teve uma faculdade de vida para poder lidar com o dinheiro. Né? Então, desculpa ter te atrapalhado, mas aqui esse exemplo para mim é o melhor de todos. E até mesmo, mas Puca, eu vou ter um trabalho de ir lá e ensinar a criança, dependendo, ela vai estar fazendo birra ali, fazendo alguma coisa, mas eu vou ter que parar e falar, vai dar trabalho. Sim, dá trabalho, mas como muita coisa ali ao longo do ensinamento junto com a criança, ela vai dar trabalho. Só que aí depois, lógico, na primeira, na segunda, educou,
depois vai ao longo do tempo vai fazendo por conta própria, né? E Com lá no certeza. longo prazo, a atitude que ela vai ter em relação ao dinheiro, tanto tomar uma decisão, mas quanto também uma decisão de poupar ali, para a criança como um todo no longo prazo, vai fazer muita diferença. Vai ser mais racional e não Sim. emocional. E aí nós chegamos aonde, vamos dizer assim, para mim, quando você já fala com uma pessoa mais qualificada, você fala em lidar com dinheiro de forma racional e emocional, Uhum. tá? A pessoa que não teve esse ensinamento ao longo da vida, ela tende a lidar emocionalmente com dinheiro. E aí vem para a frase do eu mereço, eu posso, eu saio de 15 mil de renda para 20, então o que eu vou fazer? Eu mereço. Eu vou começar a me dar um perfil de 20 mil de vida. Eu vou para 50, adivinha o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai comprar um carro proporcional a 50, um imóvel proporcional a 50 e vai continuar não poupando para o futuro. Adivinha quando qualquer escorregada acontecer na empresa ou na profissão e esse cara não tem uma reserva interessante para poder lidar com esse momento? Vai se endividar. Aí, hoje, nós estamos num país que 70% dos CPFs praticamente estão negativados. Então, essa é uma prova matemática de que, independente da classe social, e isso é uma verdade que a gente precisa deixar aqui, tá? Independente da classe social, claro que quando você ganha mais, você tem mais facilidade para lidar com um projeto bem executado para sair de um momento de dificuldade financeira. Mas qualquer classe social, você tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o dinheiro e vivem endividadas. Sim. Tá? Isso é muito comum. Então tire da tua cabeça, jovem, que se você ganhar bem, você não vai ter problema com o dinheiro. Porque se você está pensando exatamente isso, já é um péssimo sinal. Tá? Sim. Lidar com dinheiro é o dom de viver um nível abaixo do que talvez você poderia viver. Então guarda aí também essa informação. Nossa, Puca, então peraí. Esse cara é mão de vaca pra caramba. Esse cara até é fácil para ele falar aí, ó. Não, não é fácil não. Você acha que é fácil explicar de repente para um filho que você tem que ter menos do que você poderia dar? Claro que não. Só que é importante. E você ensinar ele isso vai fazer diferença na vida dele, do teu cônjuge. Então, esse viver abaixo vai te ajudar. Eu ganho 10 mil por mês com a minha esposa. Se nosso custo de vida é 7, a gente está conseguindo poupar 3 mil por mês. É 30%, já é muito bom. Que seja 10%, Sim. né? Que seja 1.000. Bota R$ 1.000 aplicado aí durante 50 anos. Para você ver o que vai acontecer quando você chegar aos 65. Uhum. Acho que a gente pode fazer até essa conta aí, não sei se está fácil aí, porque eu acho que é interessante a gente botar números aqui, mas você que ganha 10 mil reais por mês aí, você fala assim, é difícil, eu não consigo poupar mais do que R$ 1.000. R$ 1.000 é muito. Sabe o que você está fazendo, meu amigo? R$ 1.000. 60 anos dá 50 anos vai dar 600 meses, né? 50 anos, 600 meses. Sim. 600 meses. Há uma taxa, vamos colocar uma taxa de 1% ao mês, que é a referência no Brasil, que entre renda fixa maior ou menor. Acreditem se quiser, 39.448.000 reais. Por uma simples escolha de ter poupado R$ 1.000 por mês. É muito louco isso, né? Só que vai demorar 20 anos para virar 1 milhão. Sim. Depois de mais 4 anos vira 2. Mais 2 Isso. anos vira 3. Mais 1 ano vira 4. E a coisa começa a acelerar. E as pessoas têm dificuldade em lidar com esses primeiros 20 anos. O hábito, depois que não tem. A pessoa, quando não tem o hábito, até estruturar e organizar isso, vai levar muito tempo. E lógico, muito esforço. Mas depois que ela conseguiu o hábito ali de poupar e ter aquela constância, aí vai embora. Porque quando ela não poupa, quando ela não guarda, aí ela sente uma angústia ali, fala, putz, tá faltando alguma coisa. Tá estranho, tá estranho. E assim, e quando você começa a entender a formação do preço dos ativos no Brasil, por exemplo, é muito comum você ver uma família que tem 30% do patrimônio em veículos. É comum isso no Brasil. Tá? Cara, 40% ou mais desse patrimônio é imposto. É. Aí, eu tô falando para vocês comprarem um carro ruim? Não, mas talvez um carro mais barato.
Faz sentido eu comprar um veículo de 250 mil, sendo que 100 mil reais, 120 mil reais disso é imposto? E que isso daqui 4 ou 5 anos vai depreciar 30%, 40%? Faz sentido isso? Talvez quando eu for milionário e tiver meus 39 milhões, aí tudo bem, eu aposentei bem, eu posso me dar esse luxo. Mas faz sentido? Então, assim, as pessoas escolhem também muito mal. Você vai comprar algo para investir? Eu conheço pessoas, por exemplo, que compram joias. Pô, joia é um ativo. Concordo que é um ativo. Mas quando a pessoa faz a joia, tem o designer, tem o know-how de fazer embutido naquilo ali. Porque na hora que você penhora no banco, o banco considera grama do ouro e pedra, variação de pedra. Isso é uma commodity. Tudo por trás, né? Então... A marca é marca. Sim. Um exemplo que eu dou, legal também, de imóvel. Aí o cara fala, não, mas imóvel não é problema. Imóvel, bota o dinheiro lá. Não... Hoje no mercado das capitais, existe um tipo de ativo imobiliário que o valor só anda de lado ou até cai. Existem vários imóveis, apartamentos com condomínio caro, 2, 3, 4 mil reais por mês, e o prédio já tem 40, 50 anos. Poucas unidades que quando no passado se construiu o prédio, tinha 15 andares, 12 andares, né? No Brasil inteiro, tá? Esses imóveis hoje tem um condomínio de 3, 4 mil reais, 200 metros quadrados, e nego compra por 800, 900 mil reais. Tu vai pegar um lançamento de 800, 900 mil reais hoje, nem de 100 metros quadrados praticamente você compra. É. E na própria praça você consegue com esse valor comprar o dobro. Mas por quê? Porque é novo, porque tem status, porque agrega status, porque você comprou, as pessoas estão vendo, não é algo velho. Mas espera aí, faz sentido? Pode fazer sentido. Mas no final do dia, tu vai ver, não é esse o grande peso. É o custo daquele imóvel, de todo o histórico que ele já carrega. É uma área depreciada, é um custo de manutenção mais elevado, que vai refletir numa taxa condominial alta, e automaticamente você tem um custo do ativo intrínseco no preço do ativo. Que o novo, como é novo, ele não tem custo, então você reverte só para investimento. Então você faz novas áreas, uma academia gostosa, mais completa, uma área para criança mais completa. Então, eu estou dando um exemplo aqui de que o imóvel, ao longo do ciclo de vida dele, ele pode deixar de ser um bom ativo. Sim. Outro exemplo, um cliente meu uma vez comprou um apartamento de 500 mil e gastou 650 mil na reforma. Mármore italiano. Ficou lindo o apartamento. Mas ele vai conseguir vender por 1.200.000, 1.150.000? Não. Não vai, não agrega. É o gosto dele. Passa para um nível de que não agrega tanto valor. Tá? Então o brasileiro ele tem que fazer a coisa com mais pé no chão. Se posiciona nesse um andar abaixo. Essa, para mim, é a dica de ouro. Com certeza, daqui 30 anos, você vai lembrar do que eu estou te falando hoje e vai ter um sucesso maior do que você não teria fazendo isso. E até remetendo a um case, né, de uma cliente, provavelmente ela vai lembrar de que eu tô falando dela. Iniciamos o planejamento junto com ela, né, toda a relação de corte de custo, questão de dívida, organizamos tudo, e automaticamente ela, lógico, dependendo por causa do foco dela e da dedicação, ela conseguiu fazer em 3 meses o que era para ter sido feito em 6. Então, Muito a legal. dedicação dela ali, deles, na verdade, do casal, né? fez muita diferença. E ela me falou assim, pô, João, legal, eu comecei a organizar a minha pessoa física e ainda levei para minha PJ. E só o fato de eu não estar focada em pagar dívida, correr atrás ali do rabo, digamos assim, em só resolver problema, agora, querendo ou não, tá sobrando mais dinheiro, porque ela tá focada em outra coisa, em que? Gerar mais receita. Então, a cabeça dela virou para outro rumo e automaticamente, além dela resolver as dívidas, agora ela tá ganhando muito mais receita do que estava ganhando antes. Ela saiu do ciclo dos ratos, né? Sim. O ciclo dos ratos, assim, simples, né? Você acorda para trabalhar, trabalha para ter receita, tem receita para pagar a despesa, zera a tua receita, volta para o mesmo lugar e adivinha o que você vai fazer amanhã às 6 horas da manhã? Acordar Vai acordar para resolver o problema. Quem consegue aumentar a produtividade, sim. Sim.
né? Então esse exemplo é muito bom. E Eu já vi foi- vários. E foi mudança de comportamento, né? Então, a atitude ali dela por buscar ali um compromisso maior com a família como um todo levou a esse nível, né? E lógico, agora vai embora. Que agora é questão de continuar esse esforço Mas aí. tem que manter o andar abaixo. Sim, sim. Você que Porque sabe que eu tô falando com você, mantenha, tá? esse andar abaixo é porque aí a pessoa reorganiza e volta pro andar de cima, Sim. tá? É muito comum. Agora fiquei confortável, agora vamos voltar ali. É. Não, não, calma. Não, porque assim, a vida aí volta aquela história, né? Ah, mas aí a vida tá passando e eu não vou curtir também. Cara, curte no andar abaixo. Sim, É simples, tá tudo certo. Esquece. O consórcio é um baita produto para a pessoa que tem dificuldade de poupança. Ela sim. precisa de um boleto, ela tem que enxergar, ela tem que pagar. Uhum, Ótimo. A previdência privada, com débito em conta, é uma ótima opção também. sim. Ter um assessor de investimento no teu pescoço aqui falando, ó, tu tá falhando com você. É um bom também um movimento que você pode tomar de iniciativa. Uhum. Então existem vários produtos que você pode fazer. O crédito, por exemplo, se você falar de um financiamento imobiliário, é uma ótima também. É uma ótima. Tudo é bom. Sabe por quê? No final das contas, a pessoa, quando ela começa a enxergar tudo isso, somando essas dicas e colocar no andar abaixo, quando ela assume compromisso, ela faz o quê? Ela tá mais organizada e assume compromisso, ela tem mais motivação, cara. Isso é muito normal. Ela tem que ter motivação. Por que que muito homem, quando casa, ou mulher, vem um filho, quando vai trabalhar, fica mais motivado? É muito comum. Pergunta aí para o RH de qualquer empresa se ele prefere contratar um jovem sem filhos ou com filhos. A responsabilidade é maior, É, né? cara, pode me falar, mas a realidade é essa. Você quer uma pessoa com mais responsabilidade, ela vai ter mais ambição de ser alguma coisa. Para quem? Por exemplo, o filho. Essa é a cultura simples do brasileiro. Só que aí ele não quer levar no mercado o filho para aprender. E aí ele volta a ensinar para o filho dele o quê? O que foi ensinado para ele. Perde mais um ciclo de 15, 20 anos. Então, as famílias que conseguem romper esse ciclo, putz, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, né? E esse é o nosso desafio. Com certeza. E o comportamento, o que que você diz para a pessoa assim, olha, ok, quero começar a me organizar, quero começar a estruturar tudo isso, tanto na minha família, mas como no meu dia a dia. Começo por onde? Cara, taca fogo no cartão de crédito. Você pega todos os cartões que você tem e taca fogo. É a primeira coisa que você tem que fazer. Pega tudo. Mas eu tenho um amigo meu, ele escutou eu falar isso, mas aí depois eu liguei para ele e falei: não, desculpa, não taca fogo. Bota num quadro. Eu quero que você acorda todo dia, olha pra bosta do teu cartão de crédito lá e lembrar o quanto isso te ferrou. Uhum. Mas não foi o cartão que te ferrou. Foi tu que não soube lidar com ele. Mas você precisa ver aquilo ali. Porque ele detectou, ele começou a ver que o comportamento dele era muito ruim para com o cartão. Ele entendeu que o problema estava nele, não no cartão. E aquilo lá era um símbolo para ele. Não era algo que afetava ele. Dava gás para ele não desfocar. E ele botou num quadro, cara. Ele tem esse quadro, claro que ele tirou da parede. Ele é médico, tá? Ele é um profissional que ganha bem. Mas ele estava dentro desses 70% de brasileiros negativados, com problema financeiro, com dificuldade de lidar com o dinheiro. É claro que eu brinco com ele, eu falo, coloca o quadro na parede para nem perguntar. Ele fala, não, não chega. Já sofri bastante. É, já tá bom. Mas aquilo motivou ele. Então, primeira dica, corta todo tipo de crédito que você tem na sua frente. Começa de novo. Cria um plano de ação para lidar. Se o que eu ganho hoje paga somente minhas contas e eu tenho uma dívida, tu vai ter que trabalhar mais, cara. A vida é dura. Tu vai ter que fazer alguma coisa. Tu vai ter que ter humildade de sentar com o teu credor, com o teu fornecedor e falar, cara, posso pagar sim, vamos fazer. Encara o problema. Não foge. É difícil. Sim. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas encara o problema. O que o brasileiro faz em vez de encarar o problema? Ele pede ajuda. Qual que é a primeira ajuda de qualquer brasileiro? Amigo.
Primeiro banco de quem está com dificuldade financeira. Qual que é o segundo banco? Família. Uhum. Aí a hora que acaba o limite de amigo, acaba o limite de família, vai para onde? Vocês vão rir, né? Do agiota. Não é? Mas não é? Sim. É. O Brasil tem mais de 1 milhão de banquinhos aí espalhados informalmente pelo Brasil aí. Isso é o Sim. que mais tem, cara. Infelizmente. Por quê? Porque quando esse cara vai precisar desse crédito, ele já tá. Não tem outra Se saída. nem a família consegue ajudar ele mais e os amigos, cara, ele vai pagar. Esse tipo de crédito é saudável? Não é saudável, pô. Significa que ele continua com uma prática ruim. Cada vez mais ele toma mais, mas ele não tem. Não é que ele está tomando por um prazo que logo ele vai sair, não. Ele está trocando dívida, mas está fazendo igual. Então você precisa combater a dívida. Combater é você encarar diferente, pô. Certo? Então, pega o cartão, pega algo que te dá uma referência. É claro que a família e amigos ajudam sim. Eu já ajudei pessoas. Eu já fui ajudado também. E fez diferença na minha vida. Tá? Só que ajuda no bom sentido. De falar, cara, ó, senta aqui, vamos, pô, qual que é a tua ideia? Vai por aqui, fala com o teu jeito do banco. Então, mágica não tem, João Pedro. Cria uma referência, plano de ação e corta os limites de cartão de crédito. Olha no espelho e fala, o que que eu fiz de errado? Reconheça. Pega o papel. Cara, isso foi errado, isso foi errado. Conversa com outras pessoas que talvez seja uma referência para você em algum sentido. Se abra. Eu lembro muito de uma pessoa que eu conhecia que falava assim para mim: nossa, tô ganhando tanto dinheiro com cripto. Tô ganhando tanto dinheiro com cripto. Aí quando perdi, eu ficava só com o ouvido assim para ver se ele falava. Eu nunca falava. Então assim, Sumia. ninguém fala quando tá perdendo ou quando tá deixando de ganhar. O nego só quer falar quando ganha ou quando acerta. Sai dessa. Tem humildade. Errei, olha no espelho, faz esse. Puxa alguém que seja uma referência e fala: cara, você acha que eu tô no caminho certo? Eu enxerguei que eu errei aqui, vamos tirar. A vida é assim. Não precisa ser só uma consultoria, um profissional. Conversa com o cônjuge. O que você acha que eu poderia ter feito diferente? O que você pode me ajudar? Sabe, conhecimento, João Pedro, é algo que ilumina as pessoas, né? Pode ser mais simples que for, mas a partir do momento que a pessoa quer fazer diferente e abre a cabeça para o conhecimento, isso vai fazer uma mudança muito drástica financeira, na família, no dia a dia, no trabalho, para várias coisas. Sim. Né? Então eu sou muito ansioso de um dia ver um jovem saber lidar um pouco mais com dinheiro. E assim, gente, não tá mole. Para frente, minha perspectiva é que vai ser mais difícil lidar com dinheiro. Os custos de serviços cada vez sobem mais. Já a gente não tem mais dinheiro em espécie. Acho que já tem 1 ano e meio, 2 que eu não ando com carteira. Não pego dinheiro. Então, Tudo eletrônico. Já o Drex, que é a moeda, o real digital, né? Tudo você vai pagar com aproximação. Então a pessoa não vê. Antigamente uma dica que eu dava era saca o dinheiro. deixa lá pra ver quando tá acabando, né? Eu fiz isso, tá? Eu tô ficando velho, então eu quando casei, eu sentei com a minha esposa, falei, eu penso assim, vamos fazer assim, ela concordou. Eu sacava um valor, o Alexandre sabe que eu contei isso pra ele recente, né, Alexandre? Eu sacava um valor na época, deixava no bolso do paletó do guarda-roupa e falava, nós vamos viver esse mês com isso. E foi assim durante 2 anos. E esses 2 anos fez muita diferença depois da minha vida. Porque com esse recurso eu consegui expandir as empresas, com a poupança que eu fazia. Agradeço muito minha esposa. Ela não ficava exigindo de mim mais do que a gente combinou. Ela, pelo contrário, começou a trabalhar, começou a ajudar. E cada vez foi ficando mais fácil da gente chegar lá naquela meta. Batemos a de curto prazo, batemos a de médio prazo. Então, isso é muito legal. Acho que a gente tem que dividir essas informações. O sucesso, ele tá lá. Existe o pote de ouro. Só não existe duende. Se você quiser escutar a história de duende, que você bota pouco dinheiro e tem alta rentabilidade, cara, e aí vem o problema do brasileiro. Ele não tem cultura, ele não pratica, porque é difícil, e aí quando ele junta alguma coisa, adivinha o que ele quer? Uhum. Pô, cara, não tem, cara, não tem.
Você aí, ó, que tá sentado aí do outro lado aí, não tem! Sonho tá lá na padaria. Se você quer tomar risco, vai empresariar, cara. Vai montar um negócio, vai trabalhar. Vai na arena lá do estádio da sua cidade, vender comida, fazer extra. Eu panfletei, cara, em sinaleiro toda terça, quinta e sábado durante anos da minha marca, porque eu não tinha dinheiro para pagar panfletagem. Você acha? Sol de 40 graus de Cuiabá, esse cara moreno aqui, né? Sofria, cara, igual cão. Eu vou falar para vocês a consequência disso. Até hoje, quando eu tô no trânsito, eu não consigo deixar de pegar um panfleto quando alguém me oferece um panfleto. Muda, né? Você sofreu ali na pele. Fez diferença na minha vida, cara. Sim. Tá? Então, o brasileiro não encurta o caminho, cara. Vai ser mais difícil. Aí sabe o que vai acontecer? O pouco que você conseguiu, você vai perder. Eu não desejo isso pra você. Mas vai acontecer. Vai começar tudo do zero. Aí tu vai começar com 30 anos, depois vai começar com 40, depois vai começar com 50. E vou te falar uma coisa, cara. O governo não vai te dar dinheiro, não. Só eu, de quando eu nasci, ó, aposentava com 50 anos, depois virou 55, depois virou 58, agora virou 65. Eu tô com 38, vou fazer 38. Pô, até eu ter 65, você acha que o governo não vai aumentar isso mais? E diminuir o valor da aposentadoria. Ah, meu amigo. Eu acho que eu não aposento, tá? Eu pago. Eu pago pro pessoal que tá aposentado aí. Injusto essa porra. Mas eu não vou aposentar. O governo já tá tendo que botar 400 bilhões por ano nesse negócio. Aí, nego, não quer pensar no futuro. Você acha que vai ficar de assistência social? Ah, mas vai aumentar imposto, Daniel. Vai aumentar até onde? Não ter ninguém que queira pagar mais imposto? Um problema que, inclusive, o Brasil tem seus desafios, né? E é um problema global, né, Puca? Então, assim, se você pega, por exemplo, a Itália, salvo engano, o número é aproximadamente esse, é um trabalhador para cada 3 aposentados. A nossa proporção ainda é quase 1 para 1. Né? Com todos os nossos desafios. Então, imagina quando você chegar nesse movimento, né, de população envelhecendo, expectativa de vida aumentando. Então, realmente deveria ser uma reflexão aí pro pessoal, principalmente para os mais jovens, né, que tem um caminho ainda aí pela frente. Vou dar um exemplo. O ano passado saiu o IBGE, ano passado retrasado saiu o IBGE. A cada 10 anos tem o censo, né? Sim. E era para ser no ano da pandemia. Acabou que foi prorrogado ali, não lembro se foi em 2022 que saiu. Mas se tinha uma expectativa que o Brasil ia bater 213, 214 milhões de habitantes e não deu 205, 206. O pessoal falou, pô, então a natalidade está mais lenta, está nascendo muito menos do que a gente estava esperando. Olha um dado interessante. Tu pega uma capital como Porto Alegre, uma das principais capitais do Brasil, uma das 5 principais regiões metropolitanas do Brasil, se eu acredito que seja. Porto Alegre caiu quase 200, 300 mil habitantes em uma década. Salvador caiu 500 mil habitantes. Então não é pandemia. Muita gente faleceu, foi uma tristeza a pandemia, mas não é a pandemia. Aí eu te pergunto, o Brasil está projetando que daqui 10 anos, 12 anos, a população que nasce já é igual a que morre. Passa mais 20 anos, a população já está projetada para menos de 200 milhões de novo no Brasil. 180. Pode olhar aí, pode pesquisar. 2037, 38. Acho que 2050 está projetado voltar para 180 milhões de habitantes. A Argentina tem 40 anos que a população não cresce. O Uruguai, mesma coisa. Na Europa, você deu um exemplo muito bom. A Itália caindo. Quem paga essa conta? Os Estados Unidos têm uma situação diferente, que eles têm muita imigração e eles fazem inclusive uma migração seletiva. Eles escolhem ainda pessoas de produtividade maior, com renda maior, com mais capacidade técnica para entrar. Então, quando você olha a projeção dos Estados Unidos, ele continua crescendo a população, muito lastreada em imigração. Mas quando você pega os países latinos e europeus, que têm uma característica social muito parecida, é queda. Aí eu pergunto para vocês, o que vai acontecer? Se hoje já está com 400 bilhões em déficit, o que vai acontecer para o futuro? A chance disso é piorar, né? Pode melhorar? Parcial? Eu não acredito que vai melhorar, sendo bem sincero. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Cobrar mais imposto de quem está produzindo? Vai chegar uma hora que o cara fala assim, cara, eu não vou produzir aqui,
Vou produzir na China, na Índia, vou produzir no Peru, no Paraguai. Gente, dá uma pesquisada sobre a economia do Paraguai. Ó, tá indo para frente. Então, nós como país, a gente precisa ter conhecimento, inclusive dentro daquele projeto nosso de longo prazo, uma das coisas que a gente está atrelado é o risco do país que a gente mora. Se você ganha em reais e tem imóvel no Brasil, teu risco chama Brasil, meu amigo. Se esse trem quebrar, acabou. Já era. Certo? Eu conheço muito profundo a história da Argentina, né? Inclusive, a Argentina é o único país do mundo, do planeta que tem 2 capítulos para ser estudado macroeconomicamente falando em Harvard. O pessoal fala que no Brasil no mundo tem 4 tipos de países, né? Tem os desenvolvidos, subdesenvolvidos, tem o Japão e a Argentina. Que é o único caso de um país que chegou a ter a maior renda per capita do mundo em 1897, se não me engano, 1900. Ali entre os 5 PIBs do planeta durante mais de 50 anos e que de 1950 para cá só caiu. E mesmo assim, você brasileiro, ó, eles estão 80 anos lá, vindo mal. E a renda per capita deles lá ainda é 50% maior que a nossa. Eles não estão debatendo construir escola lá. Lá eles já estão escolhendo onde que eles vão fechar a escola, porque já não nasce criança. Tem que pagar aposentado. Então, vamos fazer um plano de ação consciente, pensando que nosso país e o mundo vai passar por um processo de envelhecimento da população. Até eu vi uma palestra, acho que do Paulo Guedes, falando, olha, o mundo vai chegar em 10 bilhões de habitantes. Mas onde vai crescer? Na África e no Sudeste Asiático. Ali continua crescendo. Inclusive as grandes companhias do mundo já estão vendo isso aí e já estão ficando essas bandeiras na África e no Sudeste Asiático. Né? Basicamente é isso. Né? As famílias precisam se unir. Busquem conhecimento. Você tem vários profissionais pagos, até gratuitos. Tomem cuidado com o que é oferecido para vocês. Não tem almoço grátis. Sai da janelinha. Não pense que você tem os olhos mais bonitos do mundo. Olha, o cara ofereceu só para mim. Essa frase é sensacional. Olha, indica para os seus amigos que você vai conseguir um negócio extra. Fica esperto. Como dizem em Cuiabá, né? Fica esperto, chamando. Você não é o mais bonito. Automaticamente isso pode ser um problema para você. Né? E pratique essas boas práticas. Faça de vida, busque informação, abra a cabeça para o conhecimento que vai fazer diferença na sua vida. Só para a gente encaminhar aqui para o encerramento, mas a gente falou muito das pessoas que têm dificuldade, como chegar lá, o primeiro incentivo ali, como disciplina, etc. Mas tem aquela minoria, por mais que seja uma minoria, que faz o dever de casa, que trabalha forte, que consegue se organizar ali, por mais simples que seja uma planilha em casa, né? A gente sabe que os nossos clientes que construíram patrimônio, de modo geral, foi mais ou menos assim, né? Com uma certa organização, com o mínimo de organização, vamos falar assim. Mas naquele gancho que você falou, que eu não consegui, preferi não te interromper, mas você falou, cara, para que esse cara... Chega um certo momento que a carteira de investimentos ou de ativos que esse cara tem, olhando o patrimônio como um todo, a diversificação é muito importante. Com certeza. E quando a gente falou ali no comecinho sobre finanças comportamentais, chega um momento que esse cara pode ficar um pouco ansioso, preocupado, oscilação, né? Às vezes o preço do imóvel oscila ali na frente dele muitas vezes, né? Com o preço caindo, mas ele tá vendo um ativo palpável, né? Então, a gente também tem alguns amigos e investidores que provavelmente você vai se lembrar quem que é esse cara também. E que esses caras ficam ansiosos ali com essa diversificação patrimonial. Às vezes ele tem um receio de que dê muito errado e ele volte para aquele patamar, né? Que dica que você pode dar nesse sentido para quem está em fase de construção, para quem está nesse processo de diversificação, que também é muito importante, né? Então a diversificação no longo prazo, quando a gente fala de efeito de juros sobre juros, 1, 2% a mais, faz uma diferença gigantesca, né? No longo prazo. Então, queria que você pudesse concluir um pouquinho esse raciocínio. Esse perfil de cliente, ele começa a acessar produtos que trazem mais risco. Acho que você quis dar o exemplo de uma bolsa de valores, né? Uma renda variável. Dentro da renda fixa a gente pode ver oscilação também, né? Também tem alguma oscilação, mas assim, eu acho que para ser bem duro, né? Cara, o que mais dá rentabilidade para uma pessoa? Aonde que a maior rentabilidade de qualquer carteira de um profissional, de um investidor? A energia que ele gasta com o próprio trabalho. O próprio trabalho, meu amigo.
Então você tem que chegar para esse cara e falar assim, cara, foca no teu trabalho, vai, continua ganhando dinheiro e manter o método. A fonte de riqueza vai vir do trabalho, né? Mas a ponto de diversificação lá na frente Vai ser esse é acúmulo outro do isso. trabalho, com certeza, né? Que não foi direcionado para um monte de bobeira. Então, Isso se aí. você pega esse cara, você fala para ele, cara, vai no método. Porque se você escolhe ações, por exemplo, de bolsa de empresas que são boas, ela vai oscilar. Sim. Oscilar significa cair e também subir. Eu lembro na pandemia, um cliente nosso me ligava, falava assim, cara, caiu mais 10%, o que eu faço? Eu falava, apaga o aplicativo. Mas eu apago o aplicativo. Cara, o mundo não vai ficar com Covid o eterno. Pode ser, não sei se vai ser um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, um ano, 2 anos, não sei. Mas na hora que subir, o preço dessa empresa, vão lembrar que era tantos bilhões. Você acha que vai voltar para quanto? A hora que a economia voltar, essa empresa vai voltar a valer. E digo mais, eu se fosse você, eu comprava mais ação. Aproveitar a Mas na baixa época ali. essa informação era muito dura para ele que Sim. estava sofrendo. Então eu me limitei a falar, apaga o aplicativo. Que aí são os vieses, né? Os comportamentos. Pô, às vezes o cara fica um tempão no Vai negativo, a trabalhar ação sobe 5%, ele vende, né? E às vezes vai, ela sobe na frente dele, ele deixa de ganhar. Dólar também, outra diversificação, a gente até complementou no episódio 2 sobre diversificação internacional, né? Poxa, para onde vai o dólar, né? Acho que essa mentalidade de olhar mais a médio e longo prazo, ela é um dói, desafio Alexandre. grande, né? Um desafio Dói. grande pra gente como. Dói pra gente fazer porque você quer ter coisas, quer conquistar. Sim. E essa oscilação você fica todo momento se perguntando: será que não escolhi o caminho errado? Né? Isso é natural. Só que a diferença não é será que eu escolhi o caminho errado? Será que eu escolhi o ativo certo? Porque esse ativo certo pode oscilar para cima, pode oscilar para baixo. Pode comprar ouro. Ouro está no topo. Nesse momento, quem comprou ouro no passado tá bem. Mas eu já vi ficar bem, cair, ficar bem, cair. Se você vender, aí você, Tá de realizando fato, prejuízo. realizou o lucro ou prejuízo. Mas enquanto eu tiver lá, eu tenho 1.000 ações da Petrobras. Vou mudar o nome aqui, um exemplo para o pessoal. Se eu tenho 1.000 ações, daqui 10 anos eu vou continuar tendo o quê? 1.000 ações. Se está valendo 10, 50 ou 30, agora, é claro que ao longo do tempo você ganhou dividendos todo semestre. É semestre a Petrobras? Eu não lembro. Normalmente trimestral, né? Uma Trimestral. referência, né? Você foi ganhando dividendos sobre aquela companhia. É uma empresa que dá lucro. Ela teve períodos que não deu lucro, a ação caiu. Mas e aí? Caiu, você compra mais. Um dia vai subir, você vende uma parte. Né? Saber lidar com isso é doído. Uma coisa eu garanto para vocês. Quando você dá um exemplo real do que o brasileiro está mais acostumado de imóvel, ajuda. Você compra um imóvel quando? Quando o brasileiro vai comprar imóvel? A gente no começo da vida. Vamos falar desse perfil ainda, do cliente que já é mais sênior, de um cliente que já tem mais capacidade financeira. Quando que ele compra imóvel? Quando o mercado está aquecido? Tá Quando todo mundo o vendendo. preço subiu? Está caindo. Mas por que ele compra o imóvel quando está caindo o preço do imóvel? Porque ele sabe que ele está comprando melhor e uma hora lá na frente ele vai vender, vai pegar uma subida. Ele não está preocupado, mas é porque ele está vendo. Está aqui, ó, na minha mão. A ação é um efeito psicológico de você não estar vendo ela. Sim. Então, a partir do momento que o chip da pessoa entende que eu tenho uma ação, é um ativo, é como se fosse físico. Inclusive, antigamente, né, você pega Era as um histórias da papel, né? Bolsa de Uhum. Londres, era um certificado, né, de papel. Será que se fazer um certificado dói menos? Engraçado, né? Uma pergunta legal. Então, Cara, guarda em mudou esse casa, guarda no chip. cofre dele, né? Mudou esse chip, Alexandre. Provavelmente o cara passa. Então, minha dica, cara, não fica acompanhando todo dia, tá? Olha uma vez ou outra, você confia no profissional que te assessora. Mas eu acho que perguntar é muito bom, sabe? Não é também deixar na mão do profissional. Pergunta, aprende junto. Essa construção vai fazer muita diferença. A Sim. própria profissional vendo isso vai conseguir ter uma melhor capacidade de te entregar melhores soluções práticas. E foca na onde está a tua maior renda, que é o quê? É o teu trabalho. É isso aí. Deixe isso acontecer e com certeza você vai ter o sucesso financeiro. É isso aí. E até para finalizar, cria constância. Se dedique.
a ponto de olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Porque, querendo ou não, o dinheiro é muito importante. As decisões, tanto familiar, pessoais, tudo é em volta do dinheiro, digamos assim. Então, quando você começa a olhar o dinheiro de uma forma diferente, a ponto de se preocupar com ele, a questão da receita, da despesa, o que que você vai fazer com ele, ou o comportamento que você faz em relação a ele, vai mudar muito o teu dia a dia depois de um mês, depois de um ano, depois de 10 anos que seja, a simples decisão de você ter começado a se organizar financeiramente. Então, isso como um todo é muito importante. E até para finalizar, Puca, algum recado que você quer deixar pro pessoal a ponto de fechar com chave de ouro e falar assim, mudar a vida daquela pessoa? Para de gastar e olhar para a vida do outro. Faz a sua vida. É isso aí. Não fica olhando para a mídia social de quem está do seu lado ou do seu colega de trabalho. Faz o seu, cara. Isso aí, isso aí sempre foi assim. Se você pegar os grandes líderes, eles faziam por eles. Não fique esperando aí teu vizinho comprar um carro melhor para você querer ter um carro melhor, cara. Faz o seu, fica tranquilo. Você falou de dinheiro, eu falo de valor. Os valores para as pessoas são diferentes. Sim. Talvez para uma pessoa que ganha 100 mil reais, pagar uma diária de um hotel de R$ 1.000, pode ser o mesmo valor de uma pessoa que ganha 10. Eu conheço quem ganha 10 e vai para hotel caro. Sim. Eu conheço quem ganha 100 e não vai, por quê? Acho que é caro. Então não é o dinheiro. O mesmo dinheiro está comprando para os dois, mas a diferença está no valor. Como você enxerga as coisas. Com certeza. Qual é o melhor valor da vida? Questione isso. Será que é ficar com a minha família, criar um momento, escuta, além da gente cozinhar em casa, a gente vai criar um momento de valor para nós, podemos curtir isso aqui, e dentro do nosso plano de longo prazo, a gente economizar o que a gente gastava comendo fora em excesso. Eu não estou falando para não fazer, mas não ter excesso. Então não cometa excesso, cara. Vai pro centro, nada, tudo em excesso na vida faz mal. E pro dinheiro também. Pensar no dinheiro pelo dinheiro também em excesso faz mal. Sim. Você vai adoecer e, cara, vai voltar para o mesmo lugar que você veio, a Terra. Então, paz, equilíbrio, mentalidade no lugar, autoconhecimento. Autoconhecimento, cara, eu adoro essa palavra. Pesquisa sobre autoconhecimento. Tem testes aí. Ficou a dica aqui, pessoal. Procura no YouTube aí, teste do cogumelo, que foi feito para as crianças. É bem famoso esse teste. Um vídeo que já foi, quem já fez coaching, etc, já viu. Que é a capacidade de você trocar algo de agora pelo dobro no futuro. Sabe? Faz o teste com teu filho. É legal. Então, obrigado. Que vocês consigam mudar os hábitos e começar a fazer diferente, porque ninguém vai fazer por nós mais e melhor do que nós podemos fazer. Um abraço. Valeu. Maravilha. Puca, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Daniel Puca no Instagram, sobrenome que não é muito comum. Puca, P-U-C-C-A. Tá? Estou à disposição, quem quiser chamar aí no particular. Eu gosto de conhecer pessoas, de conversar, isso para mim sempre foi um prazer. Para complementar, João, acho que a reflexão que fica, né, cara? Será que é melhor você ter dinheiro e não precisar, ou você precisar e não ter uma emergência, um problema de saúde? Muitas pessoas que estão nos ouvindo já devem ter passado por isso. Na oportunidade que você pode dar para o teu filho lá na frente, na formação desse filho, na sua velhice, como é que vai ser? Será que vai ter? A gente discutiu alguns pontos também. Será que vai ter a sua liberdade financeira, sua liberdade de tempo? Vai poder viajar mais, curtir a família, né? Então acho que são esses pontos que ficam aí de reflexão nesse bate-papo que a gente teve hoje. Obrigado pela presença, Puca, mais uma vez. Obrigado, João. Até a próxima. Tamo junto. Isso aí. Alexandre, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Alexandre PDS, Instagram. Maravilha. A gente tá lá na LinkedIn, Alexandre Souza. Isso aí. Então, pessoal, sigam a página do Guia Financeiro para mais episódios, educação financeira. Então, levar isso cada vez mais para os clientes é muito importante para a gente. E sigam a página, sigam o meu Instagram, também tem diversos conteúdos lá, JPO Investimentos. E brigadão, Puca, obrigado pelo tamo pelo junto, bate-papo. Valeu, abraço.